bem? Professor Otávio mais uma vez, e na aula de hoje nós estaremos avançando para a 8ª aula de práticas em recursos humanos. Mas antes da gente começar, peço que você desde já deixe um like aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal e não deixem de confirmar a presença na aula após assistir esse vídeo, no caso enviando o nome, CDR e o código dessa aula para o número que estará nos grupos de WhatsApp das turmas de vocês. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começando pelo salário. Salário é o conceito referente a uma remuneração que é atribuída pelo exercício e desempenho de algumas funções no âmbito de um emprego ou trabalho. Numa linguagem mais familiar, salário é o valor que você recebe pela mão de obra prestada, independente da atividade, seja como um professor, dando aula, seja um gestor, um administrador, toda a prática de atividades que agreguem a uma empresa em troca de uma remuneração no mês. Continuando aqui, dentro desse meio de salário nós temos um documento muito importante que é a folha de pagamento, que é o nome dado à lista da remuneração paga aos trabalhadores de uma instituição, ou ainda do conjunto de procedimentos trabalhistas efetuado pela empresa para fazer o pagamento ao empregado. É também conhecido como olerite, é só um sinônimo mais resumido. Discriminação das verbas. Ainda falando sobre a folha de pagamento, nela deverão constar informações completas sobre as verbas, ou seja, o valor do salário, adicionais, insalubridade, periculosidade, tudo que diz respeito aos vencimentos e descontos do empregado. Então, além de vir o adicional noturno, que é referente a pessoas que trabalham num turno diferente do habitual, trabalham no turno da noite, tem aquele acréscimo, insalubridade, periculosidade, que é a questão de serviços que de alguma forma oferecem risco à saúde do funcionário. Há também o FGTS e o desconto do INSS também. Então, lá no Olerite vai estar todas essas informações, vai estar lá o salário bruto e o que foi descontado tópico a tópico e o total de descontos, para você saber exatamente por que foi descontado e onde foi descontado. Aqui, como nós podemos ver, nós temos um exemplo de uma folha de pagamento de uma empresa fictícia aqui, do ano de 2014. Então nós temos o salário mensal, aí você tem a descrição com salário mensal, a referência, os 30 dias trabalhados, mas nós temos também a hora extra, 50%, e temos também a hora extra 5%. Hora extra 50% refere-se aos turnos de trabalho feito além das 44 semanais, lembrando que podemos fazer no máximo 2 horas diárias a mais, e 100% é voltada para feriados e dias de folga, estão fora da nossa rotina normal de trabalho. E abaixo nós temos também ali o desconto de INSS, aí aqui embaixo nós temos o valor líquido já feito os descontos. Quando se fala de horas extras de 50%, é referente a horas a mais de trabalho que são feitas no decorrer da semana em que se exercem os trabalhos. Isso não agrega as folgas e os feriados. Em cima das folgas e os feriados entra a hora extra 100%, que é qualquer período fora dos horários de trabalho. Nós temos também aqui alguns descontos do DSR e do INSS,
que são os proventos. Então nós temos o total de proventos. E também temos a parte dos descontos, assim resultando no nosso salário líquido. Muito importante que a gente tenha conhecimento de uma folha de pagamento, principalmente quando fosse ingressar numa empresa. Quando a jornada é prorrogada sem que haja qualquer compensação, a empresa fica obrigada a remunerar o empregado pelo excesso de trabalho, sendo que esta remuneração será superior ao valor normal da jornada. Então nós temos aqui, no caso que a gente falou, a hora extra 50%, que é chamada de hora extra comum, que é o adicional quando o trabalhador faz suas horas em dias de segunda a sábado, são as rotinas de trabalho. E aqui temos a fórmula para calcular a hora extra. Então nós pegamos o salário, dividimos por 220, que é referente às 220 horas mensais que a gente faz, multiplicado por 1,5, que é referente aos 50% da hora extra comum, vezes as horas trabalhadas, as horas extras feitas. No caso aqui tem um exemplo de 5 horas. E nós temos também as horas extras especiais, que são para feriados e dias de folga. E o exemplo do cálculo aqui, que é salário dividido por 220. A única alteração que haverá aqui é a porcentagem, pois as horas extras especiais, por serem fora do período de trabalho comum, o funcionário irá receber a mais, portanto são 2 referente a 100% da especial multiplicado pelas horas extras feitas. Então vamos agora a alguns exemplos. Vamos lá então. Exemplo 1. Nós temos aqui o Pedro Lucas, que é um funcionário, e o cálculo da hora extra dele vai ser referente a julho de 2016. Então nós temos o salário base dele de R$ 2.700 e a quantidade de horas extras, ele fez 7 horas extras, 50%. Então vamos à fórmula. Nós temos que o cálculo da hora extra é salário base dividido por 220 referente às horas mensais, multiplicado por 1,5, que é referente à hora extra comum, vezes um número de horas extras feitas, que é 7. Então vamos lá. 2.700 dividido por 220. Vamos para a nossa calculadora. 2.700 dividido por 220, que é igual a 12,27. Se 12,27 a gente multiplica por 1,5, e multiplica também pelo número de horas extras, que foi as 7 horas extras, 50%, que o Pedro Lucas fez. 7 igual, agora já multipliquei aqui pelo 1,5, cheguei a 18,40, e agora é só multiplicar pela quantidade de horas extras, vezes 7, que é igual a R$ 128,86. Portanto,
R cifrão 128,86 centavos. Vamos ao segundo exemplo. Segundo exemplo, nós temos a Bruna Pérez e a hora extra referente ao mês de julho de 2019. O salário base dela é de R$ 1.900 e ela fez incríveis 20 horas extras, 50%. Então vamos ao cálculo. Pegamos o salário base e dividimos por 220 primeiramente. Então 1.900 dividido por 220, que é igual a R$ 8,63. Só que se a gente for parar para observar o terceiro número após a vírgula, ele é maior que 5. Então nós temos a condição de que se o terceiro número depois da vírgula, quando a gente tem uma dízima, for maior que 5, o anterior é acrescentado 1. Portanto, ficaria aqui 8,64 igual 8,64. Esse 8,64 aqui a gente vai multiplicar pelo 50%, que é 1,5, referente à hora extra comum. Então vamos lá, 8,64 vezes 1,5, que nos dará R$ 12,96, que a gente também multiplica pela quantidade de horas extras que ela fez. Então, no caso, 20. Pega esse valor e multiplica por 20, que será igual a R$ 259,20. Vou colocar aqui então R cifrão 259,20. Vamos ao exemplo número 3. No exemplo número 3 nós temos o André Oliveira. O cálculo da hora extra dele é referente ao mês de agosto de 2018 e o salário base é de R$ 2.500, sendo que suas horas extras são 100% e ele fez 6 horas extras. Então vamos ao cálculo. Primeiramente pegamos o salário base, então 2.500, dividimos por 220, que é referente às horas mensais que são feitas. Então 2.500 dividido por 220, que é igual a 11,36. Fala, professor, mas está 36. Caso o terceiro número depois da vírgula seja menor do que 5, ele permanece dessa forma. Então, ficaria mesmo 11,36. Vou colocar aqui 11,36. E esse valor aqui a gente multiplica, dessa vez não por 1,5, mas por 2, pois se trata de uma hora extra especial, feita ou em um feriado ou em algum dia de folga. Portanto, multiplicamos por 2, chegamos a 22,72,
mas a gente observa o terceiro número depois da vírgula, que é o 7. Então, qualquer número acima de 5 depois da vírgula, o anterior é acrescentado 1. Então, 22,73. 22,73, que a gente multiplica também pelas horas extras feitas. Caso ele fez 6 horas extras, portanto, ele irá receber de hora extra R$136,38. Deixa eu colocar aqui, vezes 2, vezes 6, igual a R-cifrão 136,38. Importante a gente estar atento a com que tipo de hora extra estamos trabalhando. 50% hora extra comum, 100% hora extra especial. Então vamos para o nosso quarto exemplo agora. Estamos falando da Carolina Carvalho e a hora extra dela é referente ao mês de maio de 2020. O salário base dela é R$3.000 e ela fez 10 horas extras, sendo essas horas extras especiais, então em dia de folga ou um eventual feriado. Então vamos ao cálculo. Deixa eu colar aqui. Então nós temos o salário base de R$3.000, que nós dividimos por 220, referente às horas trabalhadas mensalmente. Então, 3.000 dividido por 220, que é igual a 13,63. Se a gente for avaliar o terceiro número depois da vírgula, ele é 6 maior que 5, logo o anterior é acrescido, então 13,64. 13,64. Sendo que esse 13,64 agora nós multiplicamos por 2, pois estamos tratando de uma hora extra especial, 100%. Multiplicamos por 2, chegamos a R$27,28, que nós multiplicamos por 10. Deixa eu acrescentar aqui antes, 2 vezes 10, igual, que chegamos ao valor de R$272,80. 200 R-cifrão, R$272,80. É um cálculo simples, mas que exige atenção ao contexto da situação, especialmente falando em saber diferenciar a comum, a hora extra comum, da hora extra especial. Vamos agora dar continuidade à nossa aula, falando um pouquinho sobre vale-refeição e alimentação. É importante salientar que algumas empresas, dependendo das suas características e acordos sindicais, têm como benefício o vale-refeição. Este, por sua vez, não poderá ter desconto acima de 20% no valor das refeições. Mas já o benefício do vale alimentação, geralmente não há desconto, que irá de conformidade com o acordo coletivo sindical. Então vai variar de sindicato e também de empresa. Vale que o empregador, vale transporte. Vale transporte é o vale que o empregador fornece ao funcionário
seja a título de complementação salarial, seja mediante desconto no seu salário para ser utilizado no pagamento do transporte de ida e volta ao trabalho. Então é assegurado ao trabalhador o direito de utilização do Vale Transporte, desde que seja comprovada a necessidade por parte do empregado, que no ato da admissão deverá preencher o formulário de adesão ao Vale Transporte. Normalmente há pessoas que moram um pouco distante do trabalho. A empresa poderá descontar do colaborador até 6% de seu salário, porém, este valor não poderá ultrapassar o valor gasto de vale transporte pelo empregado. Assistência. Assistência médica. Há algumas categorias, de acordo com as convenções trabalhistas, têm como obrigatoriedade o plano de assistência médica, tendo a possibilidade de opção ou não por parte do empregado. Já para o auxílio odontológico, farmácia, entre outras vantagens, fica a critério da política da empresa. Tem muitas empresas que fornecem essa assistência médica, seja pela Unimed, seja pela Amil. Isso vai variar do acordo também que a empresa tem. Adiantamento salarial ou vale. Algumas empresas concedem ao empregado um adiantamento de pagamento, correspondente a 40% sobre o valor do salário do empregado. O desconto deste adiantamento será realizado na folha de pagamento. Agora falando sobre faltas injustificadas, no artigo 64 da Consolidação das Leis do Trabalho, temos como base que, se o empregado não justificar através de documentos comprobatórios sua ausência, poderá sofrer em sua folha de pagamento o desconto da falta, inclusive o DSR, que é o descanso semanal remunerado. É importante até voltarmos um pouco no assunto da aula passada, pois essa questão das faltas está diretamente ligado também a quantos dias de férias o funcionário vai ter. Então, por exemplo, se ele tem até 5 faltas, ele tem direito aos 30 dias. Se ele tem de 6 a 14 faltas, ele tem direito a 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias de férias. E 24 até 32, 12 dias de férias. Isso de acordo com faltas injustificadas. Continuando. E por fim temos o pro labore, que é uma expressão vinda do latim que significa pelo trabalho, e é retirado que o sócio que exerce a função de administrador tem por direito, sob as condições de contrato social. A folha de pagamento do pro labore deverá sofrer retenção para o INSS, 11%, independente do valor, e também IRRF, de acordo com a tabela. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E na próxima aula estaremos falando sobre o processo de rescisão de contrato. Então não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e de acompanhar corretamente a rotina das nossas aulas. Terça-feira, vídeo explicativo com exercícios. Quarta e quinta-feira, plantão de dúvidas. E na sexta-feira, a correção das atividades. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.